Boa tarde. Então hoje a gente vai começar com a nossa primeira aula de revisão de geografia. A gente vai ter essa série de videoaulas e as primeiras elas vão ser conteúdos revisados. Ao longo do passar das semanas, nas próximas aulas, a gente vai acompanhar o conteúdo que a gente está vendo no momento. Qual que é a importância da gente ter aula de revisão? É primeiro para reter melhor esse conteúdo, para absorver melhor ele, mas também porque nós vamos ter formulários que eu vou disponibilizar os links para vocês, e esses formulários vão valer nota. Então é importante, antes de responder esses formulários, acompanhar essa revisão comigo. Então, essa aula 1 de revisão, ela vai ser sobre povos e países do mundo atual. É a unidade 1 do volume 1. É a primeira unidade do primeiro bimestre. Então, peguem o livro didático de vocês para a gente acompanhar a unidade 1 do volume 1, povos e países do mundo atual. E a gente vai trabalhar por tópicos os assuntos trabalhados nessa unidade. O primeiro assunto trabalhado nessa unidade, é legal que a gente consegue fazer uma revisão e um resumão desse assunto só observando a imagem de abertura da unidade, que é a trajetória humana no planeta. Então, a humanidade começou com um grande movimento migratório. Os primeiros milhares de anos de existência do Homo sapiens no planeta foi realizando migrações, foi realizando movimentos migratórios. Então, a humanidade começou lá na África, principalmente ali na região da África Oriental, há mais de 100 mil anos, e foi se espalhando pelo planeta. E aí foi se espalhando, passando então para o restante do continente africano, para o Oriente Médio, para a Europa, e mais tarde foi chegar na América e na Oceania. Então, os primeiros movimentos aqui na América foram aproximadamente 16 mil anos, na Oceania há 45 mil anos. Aqui no mapa a gente consegue observar que o último lugar que o ser humano chegou foi na Nova Zelândia, há 1000 anos. Então a gente já tinha, há 1000 anos atrás, cidades enormes, com milhares, milhões de habitantes, cidades que existem até hoje, aliás, mas o ser humano estava chegando de forma rudimentar na Nova Zelândia há 1000 anos. Então a gente tem legal aqui um bom panorama do trajeto que a humanidade fez ao longo do planeta. Na sequência ele vai trazer alguns textos explicando isso, aquele texto que a gente já estudou em sala de aula, que trata da questão dos Neandertais, que foi a primeira raça de hominídeos que trabalhou com arte antes da gente até, pelo menos ali no contexto de Europa foi antes que a gente. Também já trabalhamos a questão que nós, Homo sapiens, extinguimos eles pela nossa capacidade de trabalhar em um grupo. Trata também ali na continuidade das regiões mais altamente, densamente ocupadas, mais densamente corta. Então daí na página 6 nós vamos ter também um mapa mostrando as regiões com maior densidade demográfica no mundo. Está aparecendo na tela aí de vocês esse mapa. É legal observar que conforme o ser humano foi se espalhando em determinadas regiões, ele foi se estabelecendo próximo ao leito de grandes rios e construindo grandes impérios. E muitas dessas regiões que foram impérios no passado são as regiões que hoje estão mais ocupadas pelo ser humano. É o próprio leste da China, o Japão, o longo do Vale do Rio Indo na Índia, a própria Índia toda é muito densamente ocupada, a Europa, a Itália, as planícies europeias, sudeste do Brasil, aqui a região do interior do México, do centro do México, onde está a cidade do México, o leste dos Estados Unidos, são regiões densamente ocupadas. Continuando ali na 7, ele traz o texto da questão da Groenlândia, e como foi a ocupação viking, mostrando mais uma vez que a questão de movimentação, de migração é comum do ser humano, e ele traz até a ideia de que os vikings chegaram aqui na América muito antes dos colonizadores espanhóis e portugueses. E aí ele entra no ponto-chave dessa unidade.
nos principais dois tópicos que vão envolver essa unidade, que é a formação do país e os tipos de governo e organização dos estados. Então ele traz primeiro para a gente aqui a questão da formação de um país. Isso é algo que a gente estudou lá no começo, lá em fevereiro ainda. Os 3 elementos que vão formar um país. Sem um desses 3 elementos eu não tenho um país formado. Quais são? A nação, o território e o estado. A nação é aquele povo, aquele conjunto de população, aquele povo que se identifica pela mesma cultura, pela mesma língua, os mesmos costumes. A nação brasileira, a nação uruguaia, a nação norte-americana. Por mais que sejam países igual ao Brasil, que possuem muitas questões regionais, é um país muito grande e diverso, ainda assim nós temos vários elementos que nos identificam como uma nação só. A língua portuguesa, questões relacionadas à culinária, cultura, esporte. Então, identificam todo o povo que vive naquela localidade como uma nação. E aí entra naquela atividade que a gente vê em sala de aula, que são nações que não possuem o próprio território. Se elas são nações que não possuem o próprio território, elas não configuram um país. Então, por exemplo, o povo basco, na Espanha, o povo curdo no Oriente Médio, são nações, são um povo com língua própria, com cultura própria, toda uma identidade nacional própria, porém eles não têm um território, eles não possuem um território no espaço geográfico. E aí eles não configuram um país. Então não adianta ter só uma nação, eu tenho que ter o território, uma delimitação no espaço geográfico, onde esse povo vai atuar, vai ser soberano, vai viver, vai ter posse sobre esse território. Mas só a nação e o território não adianta, seria o caos. Precisa ter o que para organizar? O Estado, a entidade do Estado que atua através do quê? Do governo. Precisa ter um governo para organizar leis que atuam nesse território, para formar um exército que vai proteger e vai ajudar a delimitar esse território. Então, os 3 precisam existir para que se forme um país. A entidade do Estado, o território e a nação. Aqui no livro ele vai trazer exemplos para a gente. Na página 9 ele traz até uma foto do nosso Senado, do Senado Federal, representando um dos poderes, um dos 3 poderes que atuam aqui no país, que é o poder legislativo, que fazem parte do governo, e que vão ajudar o país a exercer soberania sobre o seu território. Continuando, ele vai falar da questão das fronteiras, dos problemas que existem entre as fronteiras dos territórios, e aí na página 11, podem acompanhar na tela de vocês aí também, ele vai trazer vários problemas nas fronteiras aqui da América Latina. E é interessante a gente observar que, de todos os países citados, o Brasil não está em nenhum problema de fronteira. Isso volta lá no que a gente estudou ano passado, na formação do território brasileiro, lá no 7º ano, onde o Brasil teve seu território muito bem delimitado, as fronteiras muito bem delimitadas ali já no início do século XX, e isso resulta até hoje, nesse mapa aqui onde a gente vê que o Brasil, o país Brasil, não possui problemas relacionados ao seu território, às suas fronteiras. Ele vai trazer a questão da população, do povo e da nação, que vai formar ali aquela identidade cultural, aquele povo que se identifica com uma mesma cultura que forma um país. E aí a gente vai entrar na parte que trata dos tipos de governo e organização dos estados. E eu trouxe para a gente 4 subtítulos aqui, 4 tópicos que envolvem isso. É importante lembrar que um não exclui o outro. Eu preciso identificar um país em cada um dos aspectos dessas 4 linhas. Como assim? O Brasil. Eu preciso colocar o Brasil em cada um dos elementos identificados nas 4 linhas. Vamos identificar o Brasil. Primeira linha, tem monarquia e república. O que o Brasil é? Uma república. Segunda linha, eu tenho
um Estado democrático e um Estado autoritário? O Brasil é democrático. Terceira linha. O Estado pode ser unitário, federado e confederado. O Brasil é federado. E última linha, eu tenho o parlamentarista e o presidencialista. O Brasil é presidencialista. Então, uma linha não exclui a outra. O país precisa estar, se enquadrar nas 4 linhas. Por exemplo, de novo, o Brasil, república, democrática, federativa, presidencialista. E aí vamos entender a diferença entre um e o outro. Primeiro, monarquia e república. Fácil. A monarquia tem a figura do monarca, do rei. Então, o poder ele é passado de forma hereditária. O descendente do rei vai herdar o poder. Na república, não. Eu tenho uma instituição, o poder é instituído de forma pública, onde o poder é elegido pelo povo. De forma geral, é elegido pelo povo. O representante é escolhido pelo povo. Então, na república, eu tenho a maioria, o povo escolhendo o seu representante. Na monarquia, não. O poder é passado de forma hereditária. Na república, eu tenho aquela figura do presidente. Na monarquia, eu tenho a figura do rei. Questão de democrático e autoritário. O Estado democrático é onde a democracia, demos, povo, do grego é povo, cracia é governo. Então, o governo do povo, o governo pelo povo. No Estado democrático, as pessoas elegem o seu representante. Ah, professor, quer dizer que a monarquia não é democrática? Afinal, o poder é passado do rei para o seu filho? Não necessariamente. Eu tenho monarquias que são democráticas e eu tenho repúblicas que são autoritárias. Uma coisa não vai afetar a outra. Eu tenho monarquias onde o rei é só o chefe de Estado. E democraticamente a população escolhe quem? O primeiro-ministro. E é ele que vai governar o país de fato. Assim como eu tenho repúblicas que são governos autoritários, ditatoriais até. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter monarquia democrática e monarquia autoritária, assim como eu posso ter república democrática e república autoritária. Então, o governo democrático é aquele governo onde as pessoas escolhem seus representantes e, principalmente, é um governo onde há liberdade de expressão. Eu posso hoje, se eu sou um jornalista, eu posso hoje, no meu jornal, apontar vários problemas do governo que eu não vou sofrer as consequências disso. Eu não vou ser preso, não vou ser torturado. Isso se chama democracia. Um local onde não ocorre isso não é democracia, é um Estado autoritário. E aí a gente tem 2 tipos de Estado autoritário. Tem governos autoritários como a China, onde existe um partido, mas é só o mesmo partido que está no poder. Até tem a troca de presidente, só que é sempre o presidente do mesmo partido. Então, na verdade, é uma ditadura disfarçada. E nós temos, além desse governo autoritário, a ditadura em si, que um governante fica no poder, às vezes, por décadas. O próprio livro de vocês, aqui na página 13, traz o exemplo do Muammar Gaddafi, que ficou 40 anos no governo ali da Líbia, e foi derrubado em 2011. Ele trata ali na apostila também do momento onde o Brasil foi ditadura, o Brasil passou por um processo ali de ditadura durante 21 anos, de 64 até 85. E aí, é legal que na foto que trata no livro de vocês, lá na página 13, podem observar na tela de vocês aí, ele trata da questão das diretas já. Isso, de democracia direta ou indireta, entra aqui dentro do governo democrático. Existe o governo democrático direto e o indireto. O que foi esse movimento? Quando o Brasil deixou de ser um governo autoritário, uma ditadura, houve uma votação por parte dos parlamentares para decidir se o primeiro presidente eleito ia ser eleito de forma indireta, seria ser eleito de forma indireta pelo Congresso, ou seria ser eleito de forma direta pela população. Esse primeiro presidente ele foi eleito de forma indireta.
né, nem pôde assumir, ele morreu antes, né, Tancredo Neves. Hoje a gente sabe que o Brasil é uma democracia direta. A gente vai lá e vota de forma direta na pessoa que a gente quer eleger. Mas existem países que não. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma democracia indireta. Você elege representantes locais, delegados locais, e esses representantes locais vão votar no presidente. Lá é indireto. E dentro do governo autoritário, aquelas duas diferenças que eu coloquei. Existem os governos autoritários, que possuem um partido, até trocam o presidente, mas é partido único. No fim é aquele grupo que manda sempre, como a China. E existem governos onde são literalmente ditaduras, onde um ditador, uma única pessoa, concentra os poderes judiciário, legislativo, executivo. Ele concentra todo o poder nele mesmo, numa figura só. Nós vamos ter também a forma como os estados vão se organizar. Eles podem ser estados unitários, federados e confederados. O estado unitário é aquele país, aquele estado que não possui uma grande divisão interna. Geralmente são países pequenos, que precisam ter uma divisão interna só em distritos, municípios. O Uruguai, por exemplo, o Uruguai é um exemplo disso. O Uruguai não tem um tamanho enorme, tem o tamanho de alguns estados brasileiros, então ele é dividido só em regiões administrativas e municípios. O poder está concentrado diretamente no governo federal, por isso unitário, forma uma unidade. Já os Estados Federados é o exemplo do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, onde a gente tem uma federação. São várias unidades federativas que ainda obedecem ao governo federal, que ainda estão abaixo do governo federal, mas que cada unidade federativa possui uma certa independência administrativa. Por exemplo, as unidades federativas do Brasil são chamadas de estados. Outros países, as unidades federativas são chamadas de províncias, por exemplo. Essas unidades federativas elas vão ter o seu governador próprio, legislação estadual própria, economia, orçamento estadual próprio. Vão ter uma certa independência local, mas ainda assim vão dever questões de impostos ou mesmo questões de hierarquia de leis. Por exemplo, se eu tenho uma lei federal que proíbe todo mundo de pular numa perna só, eu não posso ter uma lei estadual que permite todo mundo pular com as duas pernas. Ou o contrário. Enfim, a lei estadual nunca pode quebrar a hierarquia da lei federal. Se a lei federal não deixa todo mundo fumar em local público, a lei estadual não pode permitir. Então, existe essa questão também de impostos, dos impostos que são devidos ao governo federal. Já os estados confederados são diferentes. São um conjunto de países. E aí cada país pode ter a sua total independência política e econômica, porque ele só está confederado a uma organização maior. O exemplo mais fácil é o Reino Unido. São vários países unidos ali sobre a bandeira monárquica do Reino Unido, sobre a família real britânica. Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte formam uma confederação de países. Mas cada país tem as suas leis, o seu próprio primeiro-ministro, que é o chefe máximo do seu governo federal. Cada um tem a sua dinâmica própria, porém, eles ainda estão confederados sobre a mesma bandeira monárquica. É uma confederação. Então lá, unitário, não tem divisão interna. Federado, dividido em unidades federativas. Um país dividido em unidades federativas. Confederado, uma união de vários países. E por último, é o sistema parlamentarista e presidencialista. O sistema parlamentarista é onde eu tenho um parlamento, onde o chefe vai ser o primeiro-ministro. Ele vai estar controlando o poder executivo e vai estar negociando diretamente com o parlamento. Geralmente o que funciona em monarquias. Monarquias que são democráticas trabalham com o parlamentarismo. Tem a figura do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Mas a república também pode ser parlamentarista. Eu tenho o presidente, que é o chefe de Estado, que representa o país
em órgãos internacionais, que representam o país na ONU, etc. Mas dentro do país, dentro da República Parlamentarista, eu tenho o primeiro-ministro controlando o governo, as decisões de governo, de administração pública. O Brasil não é esse caso. O Brasil é presidencialista. No nosso caso, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Não existe a figura de primeiro-ministro. No nosso caso, o presidente é aquele chefe de Estado que representa o país na ONU, em eventos internacionais, que tem aquele poder também diplomático, mas ao mesmo tempo ele é o chefe de governo que define as questões internas aqui no país, questões que envolvem administração pública, orçamentos, ministérios, etc. Então, o presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado são um só, é o presidente. Parlamentarismo, chefe de Estado, presidente, chefe de governo, primeiro-ministro. Continuando então os nossos últimos dois tópicos da aula de hoje, o primeiro é a questão da organização e classificação dos países no mundo hoje. Então, é importante ressaltar que a gente tinha, durante aquele período de Guerra Fria, o mundo sendo dividido em três classificações. Os países de primeiro mundo, até um termo que muito se fala hoje em dia, até na linguagem popular, isso é coisa de país de primeiro mundo. Mas essa é importante saber que essa é uma classificação que já não se usa faz muito tempo, 3 décadas. Que é claro que na sua linguagem popular, no dia a dia, você pode até usar, mas de modo acadêmico isso já caiu faz muito tempo. Então, os países de primeiro mundo são aqueles países que eram capitalistas, alinhados ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, e eram ricos, países capitalistas ricos. Os países do segundo mundo eram os países socialistas, alinhados à União Soviética. E os países de terceiro mundo são os países, ou eram os países capitalistas pobres, países que pertenciam à América Latina, África Subsaariana, etc. Hoje, a gente costuma utilizar qual classificação? Países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E aí, esse desenvolvimento é desenvolvimento tanto social quanto econômico. E mesmo essa parte da economia pode variar muito. O Brasil é um país extremamente desenvolvido economicamente. É a 5ª, 6ª economia do mundo. Porém, é subdesenvolvido socialmente, não distribui bem essa renda. Outra questão é que ele pode dividir o mundo em América Latina, América Anglo-Saxônica, Europa Oriental, Europa Ocidental. Na verdade, hoje existem várias formas de dividir e classificar e regionalizar o mundo. A que a gente vai usar, tanto no 8º quanto no 9º ano, é a própria divisão e classificação em continentes. América, África, Ásia, Oceania, Europa e Antártica. Tanto que esse ano, o nosso objeto de estudo, os nossos 2 objetos de estudo vão ser o continente americano e o continente africano. Então, para nós, a nível de 8º e 9º ano, as principais classificações, a principal divisão do mundo é a em continentes. Os continentes, principalmente para esse ano, americano e africano. E para a gente fechar a aula de hoje, é o que ele fecha ali também no livro didático de vocês, são os tipos de blocos econômicos. Então a gente tem o primeiro, o mais simples, que é aquela área de livre comércio, que é onde a gente tem o quê? A livre circulação de bens e serviços. Nessa área de livre comércio não podem circular pessoas, por exemplo. Qual que é o maior exemplo desse? É o NAFTA, que agora se chama USMCA, USMCA, que é composto por US, Estados Unidos, M de México, CA de Canadá. É uma área de livre comércio. Bens e serviços circulam livremente entre esses países, não pagam impostos, mas pessoas não circulam. Senão a taxa de imigração do México para os Estados Unidos ia ser absurda. Já na União Aduaneira, a gente tem, além do livre comércio, nós temos a questão também das negociações externas. Por exemplo, o Mercosul, o que a gente faz parte, que o Brasil faz parte, é uma união aduaneira. Então, aqui com o Mercosul, quando a gente negocia com países que estão lá do outro lado do mundo, com a União Europeia, com China,
A China, quando vai vender um produto para o Brasil, ela tem que vender pelo mesmo preço para o Brasil, para o Uruguai, para o Paraguai e para a Argentina. Porque nós somos uma união aduaneira, é um estágio à frente da área de livre comércio. A gente se uniu para negociar com o mundo inteiro os mesmos preços. É aquele tipo de negociação que se chama multilateral, porque tem vários lados interessados na negociação. Além disso, a nossa união aduaneira permite a livre circulação de pessoas. As pessoas circulam livremente dentro do Mercosul, ao contrário do que acontece lá no NAFTA, por exemplo, lá na América do Norte. Agora se chama o SMCA. Né? Então, aqui as pessoas circulam livremente. E aí nós temos o mercado comum. Apesar de o Mercosul ser mercado comum do Sul, nós ainda não nos tornamos um mercado comum. Qual que é a ideia de um mercado comum? A ideia do mercado comum é possuir as mesmas leis trabalhistas, as mesmas taxas de importação e exportação em praticamente todos os produtos, é ser uma economia comum. São países separados, mas tem uma economia comum, um mercado, um capital comum. O Mercosul ainda não atingiu esse patamar. É o objetivo no futuro atingir. Por isso se chama Mercado Comum do Sul. Mas nós ainda somos uma união aduaneira. E nós temos o exemplo também da união monetária, que é o estágio máximo, que une as características de todos os outros. É uma zona de livre comércio, é uma união aduaneira, é um mercado comum e, além de tudo, possui uma mesma moeda. Qual que é o maior exemplo? A União Europeia, a UE. A União Europeia eles também possuem uma união monetária, circula a mesma moeda dentro do bloco inteiro, que é qual? O euro, uma moeda comum para a maior parte dos países da União Europeia. Ela seria o estágio máximo que um bloco econômico pode atingir. E por hoje é só, gente. Estudem essa aula, façam essa revisão e respondam lá o formulário que eu vou entregar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.